Sejam muito bem-vindos a mais uma podcast aqui da Indexa Learning, onde aqui a gente fala bastante sobre MongoDB e sobre bancos de dados. E nesse podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que seu MongoDB pode perder dados e como evitar com o replica set. Vocês vão entender um pouco aí o que é esse replica set e como que você pode deixar o seu MongoDB aí de forma bastante segura. E eu vou trazer o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, por aí. Por aqui tudo certo, meu irmão. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de MongoDB, né? E de fato, como que pode evitar essa parte de perda de dados, né? Eu acho que é importante a gente entender que quando que o Mongo pode perder dados, por que que isso acontece e como que o Replica Set pode resolver isso, né? Exato. Então, MongoDB, assim como qualquer outro banco de dados, ele tem formas de melhorar a disponibilidade dos dados, né? Então, eu tenho, por exemplo, em bancos relacionais, como MySQL, como Oracle, como Postgre, formas de replicação de dados. Então, eu crio no Oracle DataGuard, no Postgre, eu crio um standby físico e eu basicamente copio, né? Tem uma base de cópia do meu dado. Então, uma cópia física, por exemplo, daqueles dados que estão no meu banco principal, que é onde ocorre a escrita e a leitura, e eu jogo essa cópia para outro servidor, que geralmente fica, inclusive, distante geograficamente, para que, em caso de uma falha, a mesma falha não atinja os dois servidores ao mesmo tempo. Então, você garante que, se aquele seu banco primário cair, você não tenha um downtime tão grande, porque você pode virar esse banco primário, que é a escrita e leitura, para esse outro servidor. E esse mesmo conceito também existe dentro do MongoDB com os replica sets. Então, você tem um banco principal, que é onde ocorrem as escritas e leituras, e esses dados que são inseridos nesse nó, eles vão ser replicados para outros nós que no Mongo nós chamamos de secondary, é o análogo aos standbys desses bancos relacionais que eu citei. Show de bola, Thiago, muito bom. E vamos lá, cara, onde que de fato acontece essa perda de dados aí, cara? Uma explicação de fato de em que cenários isso acontece, né? Legal. O MongoDB, ele não é um banco que tem uma consistência tão forte quanto os bancos relacionais. Então, por exemplo, ele até tem um write ahead log, mas não da forma como nós vemos no Postgre ou no Oracle com o Redo. Então, ele tem um journal, né? Ele tem ali algumas formas de se recuperar, no caso de uma falha catastrófica, mas essa perda de dados, ela pode ocorrer quando você tem um nó somente primário. Então, se você não tem habilitado uma escrita de journal, que seria algo análogo ao write ahead log, né, do Postgre dentro do seu Mongo, e a sua instância cai, e então você fez ali, mandou o seu dado para a escrita, mas o banco não salvou isso no journal, porque ele estava desabilitado, por exemplo, e o banco sofreu essa falha catastrófica. Então, você perde esse dado. É aquele dado que o cliente fez o input durante ali a interação com a sua aplicação, se perdeu. Então, quando você, além de ter um downtime muito grande, né, você não tem alta disponibilidade, você ainda tem esse problema de perda de dados. Show de bola. E aí, cenários dos clássicos também de um banco de dados em si, né? Um servidor cai, algum crash, alguma falha de disco, né? Que podem, de fato, acontecer essa perda de dados, né? Exato, além desses outros fatores. Então, teve o crash da instância e o dado não foi confirmado em disco, você perdeu o dado. Ah, o meu disco falhou, não tem ali um RAID ou não tem essa replicação do replica set, perdi também esse dado. Então, existem esses cenários de falha que podem fazer com que eu perca os dados do meu mongo. Show de bola. Agora, Thiago, como que funciona de fato esse replica set, cara? Para a gente entender como que funciona essa arquitetura de fato desse replica set. Legal. Então, no Mongo, eu tenho um banco que é o chamado primary, o banco primário, principal, que é onde ocorrem as escritas do MongoDB. Então, é um nó, um servidor que vai estar rodando uma instância do Mongo, que é a única dentro de um replica set que aceita escritas, advindas da aplicação dos usuários. Então, é ali onde vão ocorrer os inserts, os updates, os deletes da minha aplicação. Além desse
tipo de node, nós temos também os secondaries, que são os standbys do meu MongoDB. Então, é ali onde eu posso passar a fazer leituras. Então, a escrita vai acontecer no meu banco primário, vai ser gerado o que nós chamamos de OPlog, que é uma entrada que contém um timestamp, a operação, a collection, o documento que foi atualizado, inserido ou deletado, e esse OPlog é utilizado pelos bancos secundaries para replicar essas operações advindas do banco Prime. Então, você, de fato, replica o dado de um lado para o outro. E o replica set no MongoDB, a boa prática é que você tenha sempre um número ímpar de membros. Os mais comuns são 3, 5 ou 7. Que no caso de uma falha de rede, você não tem o que nós chamamos de split brain, que é ter o mesmo número de membros, né? Ou seja, digamos que eu tenha 4 membros. E ocorreu uma falha de rede que dividiu esse replica set ao meio, ou seja, 2 membros se enxergam de cada lado. Mas não se comunicam entre si. Então, eles vão tentar eleger um novo primary, justamente por um mecanismo de failover automático que o MongoDB tem. E aí você vai ter esse cenário de 2 primaries. Então, a aplicação pode tentar escrever em qualquer um deles e você vai ter divergência de dados entre esses 2 fragmentos, digamos assim, do seu replica set. Então, por isso que esse número ímpar é a boa prática, porque se um split da rede acontecer, você vai ter um membro de um lado, 2 do outro, os 2 formam maioria e elegem entre si um novo primary, se necessário. Que legal, que legal. Show de bola, Thiago. E aí, qual que é a solução real para a gente conseguir, de fato, evitar essa parte de perda de dados aí no Mongo, cara? O primeiro passo é você, em qualquer ambiente produtivo, não ter uma instância single do Mongo, é realmente ter um replica set. Então, você vai montar um replica set e a boa prática é que para ambiente produtivo você tenha 2 secondaries. Existem membros especiais no MongoDB que podem ser secondaries, hidden, delayed, enfim, e também existe um membro que é o árbitro. Esse árbitro ele é um membro especial, que ele participa do replica set apenas como membro votante. Ele fica ali apenas observando essa configuração do replica set e ajuda a votar, a eleger um novo primário. Ele é um membro que, para ambiente produtivo, se você tem um replica set com 3 nodes, por exemplo, a boa prática é ter 2 secondaries, porque você vai ter o dado replicado do banco primary em mais 2 servidores. O árbitro, ele não armazena dados, ele só vota, então ele não recebe essa replicação. Ou seja, o seu dado não está salvo no árbitro. Ele nunca vai se tornar banco primary, né? Então existe esse pequeno problema. Então, num cenário com 3 membros, por exemplo, você pode ter um cenário catastrófico, onde o seu banco primário caiu, o outro secondary assume, e se esse cara cair, enquanto o antigo primary não voltar, você vai precisar voltar um backup ou algo assim, porque o árbitro não pode se tornar primary, né? Ele não tem dado. Então, no Mongo, você precisa estar ciente de que o seu dado é replicado, né? Que é o que garante essa falha, essa proteção contra essa falha de perdi meu dado. Só que você precisa configurar o seu replica set também de acordo. Se é um banco muito crítico, você vai querer sim um replica set com um primary e 2 secondary. Perfeito. E aí, Thiago, tem alguns exemplos práticos que a gente poderia falar de um cenário de uma configuração errada ou de um cenário de uma configuração correta? Como que isso se aplica aí? Legal. Então, isso é um ponto interessante, porque você ter o replica set somente não é uma garantia de que você não vai perder dados, né? Porque no MongoDB existe um conceito de consistência eventual. O que isso quer dizer? Quer dizer que em certos momentos o meu banco primary pode ter dados que os meus secondaries não tenham ainda, porque esse dado não foi replicado. Então, imagine que num cenário desse, eu tenho dado no primary, não foi replicado ainda, meu primary cai. Então, eu perco aquele dado mesmo com a replica set. E como que eu contorno isso? Aí vem um conceito no MongoDB, que é o write concern. Então, ao invés de eu fazer a escrita somente no primary, eu consigo configurar o Mongo para que a minha aplicação aguarde para retornar o dado como escrito, né? Então, chamei lá dentro da minha aplicação lá o insert. Ele só vai retornar como ok
essa escrita caso ele escreva no banco primary e em mais um membro, por exemplo, que é o write concern majority para um réplica set de 3 nós, ou seja, eu tenho 3 nós, eu preciso escrever na maioria deles para dizer que meu dado está de fato seguro, então eu preciso escrever em pelo menos 2. Aí começam aqueles trade-offs que nós conhecemos muito aqui na área de tecnologia, que é eu adiciono segurança ou proteção para os meus dados, eu começo a perder em performance, porque agora a minha replicação ela é, de certa forma, síncrona. Então, escrevo no primary, eu preciso esperar esse dado ser replicado para pelo menos um membro, e o sinal de reconhecimento voltar para a minha aplicação, para que ela entenda que o dado agora sim está salvo. Então, a má configuração aqui no réplica set é o write concern. Se tem o réplica set, escreve só no primary e deixa assim, você tem esse risco de perder dados, só que você tem uma performance melhor. Aí eu aumento o nível de proteção, agora eu vou colocar um write concern majority, então agora eu escrevo em pelo menos 2 nodes. Eu tenho uma segurança maior com o custo de performance. Então aí vai depender muito, né, da criticidade dos seus dados. Se for algo que você não pode perder, você vai precisar trabalhar com essa performance um pouquinho menor para você atingir o resultado da segurança. Engraçado que a gente vê isso em diversos contextos dentro da área de tecnologia, né, cara? Segurança versus performance, né? E Sempre. entender qual que é, de fato, a prioridade agora para esse contexto, e acho que isso é uma das coisas que devem sempre ser discutidas, né, cara? E ter uma clareza na hora de montar esse tipo de arquitetura, né, de um banco de dados Mongo. Muito bom. E vamos Exatamente. lá, Thiago, nessa reta final, meu amigo, os erros comuns, cara, que normalmente as pessoas têm nessa parte de configuração de replica set. Conta aí pra gente, cara, o que você costuma ver de erros comuns? Legal. Então, um deles é essa questão de não saber a criticidade do seu dado para saber qual o write concern utilizar. Existe um outro conceito, né, que é o read preference, ou seja, eu vou setar de qual membro eu vou ler o meu dado. Então, isso vai de encontro com o write concern, porque eu posso ler o dado do meu secondary. Só que se eu tenho um write concern que apenas escreve no meu banco primário, eu posso estar lendo dados desatualizados desse secondary. Então, quando eu aumento o write concern para majority, eu aumento as chances, e ainda assim não é uma garantia, de que eu lendo do meu banco secondary eu tenha um dado 100% atualizado. É claro que se você tem uma rede ótima ali para sua replicação, não tem lag, a chance de nenhum dado atualizado é melhor. Mas se eu preciso de 100% de certeza, eu vou ler do banco primary. Então, para coisas que são real-time, algo assim, eu preciso ler do primary, a não ser que eu garanta que esse lag de replicação é mínimo sempre, né, e aí eu consiga ler esse dado atualizado do secondary. Então, configurar o read preference de acordo com o seu write preference é algo assim que precisa tomar certo cuidado, justamente para não cair nesses pontos. Um erro comum é você talvez colocar o write concern muito alto para dados que você pode perder. Por exemplo, o Mongo é utilizado muitas vezes para alguns time series, para armazenamento de logs. Então, dependendo do log, você pode perder ele. É algo que a cada segundo vai entrar ali, um time series da mesma forma, né? Um sensor. Então, eu não quero ter um write concern majority. Eu quero muitas vezes só mandar para o servidor e não preciso nem esperar o reconhecimento do journal, né, do write ahead log. Então, são dados que não são críticos, então eu posso deixar com o mínimo de consistência possível. Né? Eu posso perder esse dado. Então, você consegue trabalhar esses trade-offs. E aí, se você coloca majority, algo que não é crítico, você está gastando performance ali à toa, né? Não precisa esperar, o sensor não precisa esperar ali reconhecer nada, ele só quer enviar para algum lugar e armazenar aquele time series, né? Então, são alguns exemplos aí de configuração. Perfeito. Acho que um dos maiores erros talvez é não saber, não conhecer o replica set, ignorar esse tipo de configuração, né, cara? Não Exato. utilizar um replica set talvez seja um dos principais erros, né? Utilizar com a arquitetura errada, né? Como eu citei do árbitro ali. Então, eu tenho ambiente que é crítico, que a minha empresa pode parar totalmente se aquele replica set sair do ar, e aí eu estou usando um replica set com árbitro, né? Então, pode acontecer, é muito difícil, é claro, mas quando acontece, isso pode ser muito prejudicial, que é, perdi meu primary, o outro secondary assume, aí por algum motivo
tem uma segunda falha naquele ambiente e aí eu fico sem o banco, e aí vem o prejuízo financeiro. Então, às vezes, por uma economia ali de storage, né, porque o árbitro ele não armazena dados, então eu estou tendo uma economia em infra, mas por uma economia que às vezes poupei milhares de reais ali no mês, eu perdi milhões em um dia, né? Então, é o trade-off, né? Eu preciso ter alguém que tem essa liderança técnica e fala, olha, para esse cenário aqui, essa arquitetura pode ter algum problema. Perfeito, perfeito. Pessoal, se você de fato tem algumas perguntas aqui importantes, né? Se você ainda não usa, você hoje usa MongoDB em produção, nunca configurou um replica set, não sabia desse risco de perda de dados, de fato, nós vamos ter uma masterclass que a gente vai fazer, tá? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai ter o link para você se cadastrar. Onde lá, né, Thiago, a gente não vai só falar, a gente vai mostrar, né? Que a ideia do podcast é muito mais entender, falar sobre a teoria, sobre o conceito e dar algumas dicas importantes, que eu acho que é o primeiro passo. Não tem como a gente ir para a prática sem falar do conceito antes, mas quem já entendeu o conceito aqui agora nesse podcast, cara, a Masterclass fica muito melhor para visualizar isso na prática, né? Exatamente. O podcast é muito bom porque você começa a se familiarizar com essas palavras novas, né? Então, o que é um replica set, um write concern, um read preference? E aí, lá na nossa Masterclass, nós vamos montar um do zero, vamos botar a mão na massa de fato e mostrar como que o Mongo funciona, né? Então, o podcast serve para dar essa aquecida, né? Você começar a se familiarizar com esses termos, e aí a gente chega lá e mostra a coisa acontecendo. Muito bom. Pessoal, se inscreva aí na nossa Masterclass, vou deixar aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. A gente sempre tem feito aqui Masterclass todos os meses, focando em fazer demonstrações práticas sobre MongoDB. Se esse assunto ele é relevante para você, cara, recomendo que não perca as nossas Masterclass, porque com certeza vai te ajudar muito a conseguir dominar o MongoDB, que é o banco de dados NoSQL mais utilizado hoje no mundo, que é utilizado dentro de grandes empresas e dentro de grandes projetos. Tiago, mais algum tema aí que você queira acrescentar, cara, sobre o título dessa live, né? Por que o MongoDB pode perder dados e como que a gente pode evitar com o replica set? Acredito que a gente conseguiu dar esse panorama geral. É claro que tem muita coisa para tratar. Existem, como eu falei ali mais cedo, tem membro especial, membro hidden, membro delayed, que serve para proteger ali contra erros humanos. Então, tem um atraso de replicação de maneira intencional para um membro, para caso alguém vai lá dar um drop numa collection sem querer, eu consigo recuperar desse membro. Então, assim, aqui ele te deu realmente só uma introdução, né, aos termos, as principais erros, né, que acontecem, mas existe um universo inteiro ainda por trás para ser desbravado. Show de bola. Então é isso, Thiago. Vamos fechando aqui nosso bate-papo de hoje. Sempre bom, cara, aprender contigo aí, fazer esse bate-papo sobre MongoDB aqui no canal da Indexa. E, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, porque todos os meses, a gente está trazendo novos conteúdos aqui no canal da Indexa. E se você realmente tem interesse em atuar em algum projeto com MongoDB, entender como que ele funciona, aprofundar sobre esse assunto, com certeza aqui você vai aprender muito sobre o que a gente tem compartilhado aqui de MongoDB todos os meses. Fechamos então, Thiago? Fechamos, Guilherme. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.